com a vontade de aprender mais da Tua Palavra, e que isso venha tocar o nosso coração de forma que nós colocamos em prática tudo aquilo que foi dito e falado. Abençoa o nosso professor Ricardo, e tudo que seja dito e falado seja para honrar e glorificar o Teu nome. Oramos por cada aluno que está aqui, com o coração aberto para aprender, que nós possamos estar aprendendo e crescendo na Tua graça cada dia mais, tanto na graça quanto no conhecimento. Nos abençoa, nos dá uma noite debaixo da Tua graça e proteção, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então para a nossa segunda aula aí. Hoje a gente termina aí a seitas e heresias, né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Bom, já vou avisar logo de cara que no decorrer da aula a gente vai ler, são muitos textos, né, bíblicos. Eu até já imprimi a folha aqui para ficar mais fácil e tal, mas pode ser que pelo tempo a gente não consiga ler todos. Então eu já mandei o PDF lá no grupo e o texto já está atualizadinho lá no nosso portal. Nosso portal hoje, graças a Deus, voltou, né? A gente ficou mais alguns dias aí pela questão da mudança do domínio, né? Agora é faterg.com.br, então é bom até frisar isso. Agora, esse é o domínio que vai ficar aí agora, oficial. E por conta disso aí, ficou alguns dias aí fora do ar novamente. Na realidade o site estava, mas o domínio, né, não estava mandando ainda pro provedor, né? Então, mas agora já está lá, já está com o texto atualizadinho, tudo certinho, tá? Então vocês podem tanto ler os textos depois pelo PDF aí com calma. Tem gente que eu sei que gosta de imprimir aí, de anotar, de riscar, aí depois leiam com calma, porque eu acho que muito mais importante do que o texto que eu escrevi, ou do que qualquer fala, muito mais importante é o que a Bíblia fala, né? Temos que ficar sempre com o que a Bíblia fala, ok? Então vamos lá. Na última aula conceituamos o que é uma seita e uma heresia, e vimos a forma bíblica de lidar com elas. Quem não assistiu, né? Acredito que todos assistiram, mas quem não assistiu, eu postei o link lá, depois assista, tá? Na aula de hoje daremos continuidade e abordaremos os seguintes pontos. Em primeiro lugar, como identificar uma seita, tá? Existem várias formas de se fazer isso, mas hoje a gente vai ver uma forma que eu acho bem interessante, que acaba facilitando esse processo, né? Vamos ver outras características marcantes, né, que a gente encontra em várias seitas. Vocês vão ver, só da gente falar, vocês vão lembrar de um monte de coisas, vão falar realmente. 3 aí, por que alguém entra em uma seita? É uma pergunta pertinente que muitas pessoas fazem, né? 4, por que alguém permanece? Né? Às vezes tem essa dúvida, por que entra e por que permanece? Às vezes o cara entra e por que ele permanece? Às vezes as razões são as mesmas de por que ele entrou, mas às vezes as razões são diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vamos começar então aqui falando sobre como identificar uma seita. Quando conhecemos de maneira aprofundada as doutrinas centrais do cristianismo, não é difícil identificar uma heresia e uma seita. Porém, um método bem prático que pode nos ajudar nesse processo é pensar nas 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Pois, de forma geral, esses são os 4 caminhos usados pelas seitas para introduzir suas heresias. Vamos dar uma pausazinha até aqui. Então, só comentar do que eu falei no início, quando você conhece de maneira aprofundada as doutrinas centrais, né, do cristianismo, o que a palavra de Deus fala, fica mais fácil, né? Você bate o olho, ou você ouve uma fala, você já percebe que, opa, isso aí que esse cara falou, ou que está escrito aqui, isso aqui não condiz com a verdade da palavra de Deus, né? Fica mais fácil você identificar, né? Não foi uma nem 2 vezes que eu já recebi vídeos de pregação de determinados pastores, né, pregadores aí que às vezes me mandam, né? Eu tenho muitos amigos de várias denominações, e as pessoas às vezes mandam como se fosse uma coisa legal e de cara você bate, caramba. Aí você tem muitas vezes que falar com a pessoa, não, isso que ele falou é uma bobagem, isso que ele falou é uma besteira. E às vezes está muito claro, mas às vezes para quem não tem um conhecimento das doutrinas centrais do cristianismo, não consegue perceber. Vou citar só um exemplo. Ano passado, finalzinho do ano passado, eu recebi um vídeo, me mandaram daquele, não sei quem aqui já vou falar, daquele Yosef Akiva, que é um pregador que se diz filho de judeu, né? E o cara fala um monte de asneira.
Aí era um recorte de vídeo, né? Eu já conhecia ele, já vi outros vídeos, já vi pregação completa dele e sei que ele fala bobagem para mais de metro, né? Como diz, né? E nesse ele falava lá, com relação ao, até que a gente vai falar na aula de hoje, ele falava sobre o fato de Cristo ser apenas homem, e Cristo não ser Deus. E ele falou de uma forma tão bonita, assim, entre aspas, né? Porque ele é bom de fala, ele é bom para falar, né? E o cara me mandou, olha que tremendo isso e tal. Eu falei, cara, isso não é tremendo não, cara, isso é uma heresia que ele tá falando. Não é uma heresia. Eu falei, rapaz, ele simplesmente falou que Cristo é só homem, que Cristo não é Deus. Não, mas não foi isso não, porque ele não falou exatamente com essas palavras, né? Ele falou de uma maneira meio disfarçada, mas do que ele falava basicamente era isso. Depois ele até recebeu um monte de mensagem no Instagram dele, e ele até gravou um outro vídeo tentando se desculpar, mas na desculpa ele piorou mais na situação dele, porque ele confirmou realmente que ele não via Jesus como Deus. Era um profeta, né? um sábio, né? Um rabino, mestre, mas não Deus. Então, mas muitas pessoas, como até eu comentei na aula passada, né, não têm o conhecimento daquilo que é realmente doutrina central do cristianismo. Mas um caminho fácil para começar, para quem de repente não tem tanto conhecimento, é começar a usar isso aí. Por exemplo, com relação à adição, que é a primeira operação matemática aí, né, como o próprio termo sugere, o grupo ou a seita adiciona algo à palavra. Ou seja, a Bíblia não é suficiente, necessitando, portanto, de algum tipo de complemento. Vamos pausar aqui. Na aula passada eu falei sobre a importância do sola scriptura, né? Somente a escritura, um dos 5 solas aí. E esse sola, ele é um dos mais importantes porque tudo está ligado a ele. A escritura é a base, a escritura é a fonte de autoridade. Muitas seitas vão errar nessa parte aí. Eles vão adicionar determinadas coisas à palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia não é suficiente. Então não é o sola, não é somente a Escritura. Eles vão complementar com alguma doutrina, com algum pensamento, com algo que, na opinião deles, é uma doutrina importante, mas que não tem base bíblica, certo? Esse complemento pode ser outras escrituras, ou seja, podem ser outros livros que eles vão considerar como sagrados, tá? Vai depender muito da seita, cada uma vai ter. As seitas que fazem isso, claro, né? E pensamentos, né? Além de escrituras sagradas, que eles vão considerar sagradas fora a Bíblia, pensamentos de seus líderes, de pessoas que eles vão considerar profetas ou autoridade daquele grupo. Exemplo número 1 aí, clássico, né? Nós temos o catolicismo romano. Para eles, por exemplo, a fonte de autoridade é a Bíblia Vulgata Latina, né? Que foi escrita no final do século IV, início do século V ali por São Jerônimo e conta com 73 livros. Diferente da nossa Bíblia protestante, né? E por que eu fiz questão de frisar, né, a Bíblia Vulgata Latina? Eles não aceitam qualquer tradução, né? Eles não aceitam, tem que ser essa tradução, porque para eles é a tradução sagrada, é a tradução que contém realmente ali a totalidade da verdade, né? Então, para eles é a Vulgata Latina. Outra coisa que para eles vai ser fonte de autoridade é o magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? Aí vai englobar as declarações do Papa, o concílio dos cardeais, as encíclicas papais, bulas papais, declarações dogmáticas papais, que muitas e muitas vezes fogem totalmente, né, do que a palavra de Deus fala. Inclusive vai contra muitas vezes até a versão da Vulgata Latina mesmo, né? Deixa eu fechar só o áudio aqui do irmão aqui. Para a gente poder continuar aqui. Vamos lá. Então, o magistério da igreja vai contar muito. Outra coisa que vai contar para ele, como autoridade para eles, né, a Sagrada Tradição, né, a coleção de interpretação da Bíblia que vem sendo feita desde o início da Idade Média até agora. Então, para eles, a tradição, inclusive, isso não é difícil comprovar. Né? Quem já viu, de repente, aí aquele padre Paulo Ricardo, né? Não é o cantor, não, é o padre. Ele já tem vários vídeos aí que ele fala isso. Ele é bem ortodoxo, né? Então ele fala mesmo. Então para eles a Bíblia não é uma autoridade sozinha. A tradição também conta muito. Aquilo que foi sendo colecionado ao longo dos anos, a nível de interpretação, a nível de doutrina, a nível de ensinos, né? Também tem autoridade tanto quanto a Bíblia, né? Diferente de nós protestantes. Então a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja tem o mesmo nível de autoridade da Bíblia. Né? Vocês podem conferir isso, né,
pesquisando, dando um Google aí, o Concílio de Trento, vocês vão ver o que no Concílio de Trento foi falado, que foi um concílio realizado em 1545 a 1563, né? Na visão católica romana, Deus não parou de se revelar, ele continua se revelando através do Papa, tá? Então é um exemplo aí de uma seita. Aí sim eu vou colocar o catolicismo romano como uma seita, porque eles adicionam algo não, né? Adicionam muitas coisas à palavra. Inclusive esse foi uma das lutas da reforma, né? Exatamente, sola scriptura, né? Exemplo número 2, os adventistas do sétimo dia, embora afirme que a Bíblia é sua autoridade, eles vão falar isso, né? Sua autoridade maior, eles creem que Deus inspirou Ellen White na interpretação das escrituras e de seus livros, ou seja, a interpretação dela e seus escritos tem o mesmo grau de inspiração e autoridade que as escrituras, né? Para eles, se você falar mal de Ellen White, você está comprando uma briga. Você pegar um adventista, um cara que é seguidor, né, realmente, o cara que estuda ali, né, ele vai defender a Ellen White com unhas e dentes. É uma profetisa para eles que o que ela falou é realmente uma interpretação das escrituras inspiradas, né, ou seja, a interpretação dela e seus escritos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Eles vão colocar no mesmo patamar. Né? E aí vem a pergunta, né? E por que não podemos adicionar nada à Bíblia? Como bons protestantes, nós vamos na Bíblia, a Bíblia vai responder isso para a gente. Em primeiro lugar, a própria Bíblia diz que ela é uma revelação de Deus dada através do Espírito Santo. Aí eu vou ler os textos aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, vai dizer assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus é a revelação do Espírito Santo de Deus para nós. Então não precisamos de adicionar nada. Entendemos que o Espírito Santo é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, né? Que tem vários outros atributos. Então ele se revelou de maneira completa. Deus se revelou através da palavra de maneira completa. Não precisamos de adicionar nada mais. Segundo lugar, porque a Bíblia, a própria palavra, condena adicionar ou tirar algo. Apocalipse 22, 18 e 19 vai dizer o seguinte: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então não podemos adicionar e nem tirar. Cristo falou sobre isso também, então é muito importante. Por isso, sola scriptura, mais uma vez. Terceiro, porque a Bíblia é o nosso padrão de fé e comportamento. 2 Timóteo 3, 15 e 17 vai falar sobre isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Paulo não só diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas diz que ela é o nosso padrão de fé, de comportamento. Não precisamos de mais nada, né? Então, e Paulo não deixa espaço aqui nem para o cara supor, imaginar que algo possa ser acrescentado, somado, adicionado. 4 e último ponto aí, ó, porque qualquer nova revelação deve ser considerada anátema, né? Texto forte aí do apóstolo Paulo, ó. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então é forte isso, né? Paulo está querendo dizer o seguinte: que até se eu falar algo diferente daquilo que vocês receberam das Santas Escrituras, né, e de nós mesmos, considere aquilo como algo amaldiçoado, algo que não tem a bênção de Deus. E é exatamente isso, né? Então é a palavra que dita o que nós devemos pensar, o que nós devemos crer. Não podemos adicionar e não podemos tirar, né? Ela é completa. Outra forma das heresias serem inseridas, né, é a subtração, ou seja, a gente vai aqui agora tirar algo da palavra de Deus, né? Como diz ali, ó, aqui a seita subtrai algo da palavra de Deus. E uma das formas mais comuns de fazer isso é atacando a dupla natureza de Cristo de alguma forma, ou seja, ou negam a sua natureza humana ou a sua natureza divina, né? Todo bom protestante, todo bom cristão sabe que Cristo
ele tem uma dupla natureza. Ele é 100% homem e 100% Deus. Muitas seitas, a exemplo, eu até dei no comecinho, falei do Yosef Akiva, muitas seitas vão fazer isso, vão subtrair algo da palavra de Deus, e uma prática muito comum é fazer isso aí, é atacar a dupla natureza de Cristo. Vão dizer que ele é só homem, vão dizer que ele é apenas Deus, né? Ao longo da história isso aconteceu. Eu não vou entrar aqui falar de todos os exemplos que aconteceram ao longo da história, mas isso é comum até nos dias de hoje, né? Então Jesus é visto como um homem, um bom homem que morreu como prova de amor, ou como um sábio profeta que veio fundar uma nova religião, né? Muitas pessoas, você conversa com elas, elas não vão falar, não, eu acredito em Jesus Cristo, né? Mas acredito em Jesus Cristo como? Né? De que forma? Em que sentido? Né? Qual a abrangência disso? Uma vez eu li um livro do Augusto Cury, não sei quem conhece, e ele falava lá no livro que o Jesus histórico não tem como questionar, ele já tem comprovação, mais de uma, né, histórica, que Jesus existiu. Aí ele fala que muitos têm dificuldade de aceitar ele como Deus, né? Ele se diz cristão, né? Ele falou que aceitava, né? Mas ele coloca isso, ou seja, historicamente já é comprovado que Jesus existiu, que houve um homem, né, que teve os seus 12 discípulos lá e tal, mas muitos vão questionar essa questão, a parte da deidade, da divindade de Cristo, né? Outros vão dizer que ele nunca teve um corpo como o nosso, ou seja, que ele era um espírito evoluído. Vão dizer também que ser um cristão, que ele é um ser criado, um anjo ou um Deus inferior, tá? Então muitas seitas vão trabalhar com essas argumentações. Deixa eu só ver o comentário do irmão Eduardo, colocou que eu prefiro usar perfeitamente Deus, perfeitamente homem, no lugar de 100%, que dá a ideia de limitação. Sim, verdade. Então é importante isso. A gente vai ver alguns exemplos aqui rápidos, como eu falei, o nosso tempo é curto, não dá para se aprofundar detalhadamente em cada heresia, né? Cada seita, desculpa. Mas, por exemplo, a Legião da Boa Vontade vai afirmar que Jesus veio no corpo fluídico, não veio como homem. Como assim num corpo fluídico? O corpo dele não tem matéria, não tem uma substância palpável, um corpo, né? A matéria física mesmo. Então era um corpo fluídico. Os testemunhos de Jeová, por sua vez, vão negar que Jesus seja Deus. Eles vão afirmar que ele é um ser criado como os homens e os anjos e menor um pouco que Deus Pai. Vão colocar dessa forma, né? Os espíritas kardecistas vão colocar Jesus como um grande médium, né? Uma grande pessoa, um profeta do amor, um espírito iluminado, mas não como Deus. Não vão aceitar ele como Deus, como Salvador, né? E o que a Bíblia fala acerca da natureza de Cristo? Isso é importante a gente entender isso, porque na teologia isso é chamado da doutrina da cristologia, né? É importante a gente estudar, né? Mas a gente vai ver alguns pontos do que a Bíblia fala. Em primeiro lugar, a Bíblia afirma que Jesus é Deus. João, capítulo 1, verso de 1 a 3, vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, a palavra afirma com todas as letras que Jesus é Deus. Então, não podemos aceitar os ataques com relação à sua divindade. O Ellison colocou aqui o docetismo e o arianismo voltando à tona depois de quase 2000 anos. Verdadeiro, sorrateiramente. Na realidade, eu vou te falar que o docetismo e o arianismo nunca saíram de campo. Eles só mudam a roupagem, só mudam a roupa, mas eles estão sempre ali. O diabo, o inimigo, não tem jeito, ele não é muito criativo. Ele vai mudando só a roupagem, mas quando você vai pesquisar, isso já aconteceu ao longo da história. Inclusive, por isso que eu amo estudar a história da igreja, porque quando você estuda a história da igreja, você estuda também as doutrinas, a construção do pensamento cristão, e você vê como que muita coisa que aconteceu há muitos e muitos anos atrás continua acontecendo hoje, né? E por que acontece isso? A palavra também responde, né? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. As pessoas não têm conhecimento da palavra, também até mesmo da história da igreja, deveriam estudar, conhecer, que você vai ver que um monte de heresia, um monte de coisa que é pregado hoje já foi debatido lá atrás, né? Continuando, a Bíblia também vai falar que ele é maior que os anjos, ou seja, não dá para aceitar que ele é como os anjos, tá? Hebreus 1, de 3 a 6 vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus
é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adoram. Então esse texto de Hebreus, aliás, Hebreus trata basicamente da supremacia de Cristo, né? Mostra que Cristo é superior a tudo, né? Então é importante isso. A Bíblia também vai falar dos atributos divinos. Eu não vou ler todos os textos aqui, porque são muitos, depois vocês leem com calma. Ela vai falar da onisciência, ou seja, que Jesus sabe todas as coisas. Vai falar da onipotência, que ele tem todo o poder. Da sua onipresença, que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E da sua eternidade também. Então, todos os atributos divinos, né, comprovando mais uma vez aí a sua deidade, a sua divindade. A Bíblia também vai falar da sua humanidade, vai falar também, não vou ler os textos, que ele nasceu como homem, que ele cresceu como homem, que ele teve alguns sentimentos, né, que o homem comum tem. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus comeu e bebeu, Jesus dormiu, se sentiu cansado, né? Então, teve vários sentimentos, né, manifestações humanas, então prova também que ele era humano, né, mostra a sua humanidade. E, por último, que ele é o nosso Salvador, certo? 1 Timóteo 2, 5, 6 vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui o 1 Timóteo: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio termo. Esse texto é forte, né? Porque Paulo aqui, ele mata vários coelhos com uma cajadada só, né? Ele já começa falando: pois há um só Deus, ele fala que é Deus. Um só mediador, não há ninguém que possa mediar, né? Que possa se colocar entre nós e Deus, né? Aí ele fala, o homem, ele começa falando que há um só Deus, mas depois fala, o homem, Cristo Jesus, ele especifica quem é e fala que ele é homem, né? O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, né? Então, esse texto finaliza de maneira magnífica aí, né? Então, portanto, os ensinos dessas seitas são completamente heréticos, ou seja, devem ser completamente desprezados por todo aquele que se diz cristão, né? E é importante estar ligado nisso aí. O Roderick colocou aqui: boa noite, graças a Paz de Cristo, me perdoa, tranquilo, meu querido, tranquilo. A gente sabe que alguns têm umas dificuldades para chegar no horário, mas a gente começa na hora aí, porque está sendo gravado, depois quem não conseguir pegar o comecinho, vê a gravação depois. Tá. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta até aqui, pode ficar à vontade para colocar no chat aqui e a gente vai lendo aqui e comentando, ok? Se quiser adicionar alguma coisa, fica à vontade. Eu gosto sempre da participação de vocês, da contribuição. Outro elemento aí é a divisão, né? Quer falar alguma coisa, Alisson? Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre a questão de Jerônimo lá, porque é uma história bem complicada ali, como o semestre na história da igreja aí, Jerônimo escreve ali mais ordenado, mais de uma forma imposta, ou ele escreve de bom grado, principalmente os livros apócrifos? Ele não escreveu os livros apócrifos, né? Você fala no caso da tradução, né? Da Vulgata, isso, da tradução. Desculpa. Rapaz, eu nunca parei para estudar, para pensar nisso aí, né? Mas não duvido que tenha tido uma... Você fala assim, se houve alguma manipulação... Uma pressão. Eu não duvido que tenha tido, não. Não duvido, entendeu? E é até uma pergunta boa para algo para pesquisar, né? Para estudar. Nunca parei para estudar. Eu já li algo a respeito, mas assim, você precisa buscar mais fontes, né? Para entender que havia essa questão da pressão da Igreja Católica em colocar os livros apócrifos, principalmente porque ali fundamentam algumas doutrinas que eles tinham, né? Então é um problema ali. O Alex Trindade comentou aqui: os apócrifos entraram depois de Jerônimo. Mas na Vulgata nós temos ali, né? Mas realmente eles são, eles entraram depois. Até essa fala isso que o Alex colocou me fez lembrar.
muitos deles vão chamar eles de deuterocanônicos, né? Isso. Deuteros ali é após, né? Após os canônicos, né? Mas então, tem 3 classificações, né? Ali pseudepígrafos, se eu não me engano, o deuterocanônicos e apócrifos. E ali eles têm isso. Mas se eu não me engano, tem apócrifo ali, mas tudo bem. Na Vulgata, mas tudo bem. Vamos seguir, porque realmente a bibliologia a gente está saindo da... Mas é uma pergunta legal, uma pergunta interessante assim, para pesquisar. Vamos tratar disso depois, vamos lá. Vamos lá então, continuando aqui. A divisão é quando dividem a fidelidade entre Deus e a organização religiosa deles, ou seja, a glória é devida somente a Deus, né? Só lhe deu glória, aí, ó, mais um solo aí, ó. Vocês vão ver que os 5 solas estão permeados aí durante as aulas, a gente vai citar eles aqui e acolá, né? Então, ó, a glória é devida somente a Deus, é dividida com o sistema religioso. Não existe salvação fora da organização, isso é o que eles falam, tá, gente? Não acredito nisso, não. Desobedecer à organização é desobedecer a Deus. Praticamente, todas as seitas pregam isso. E vou falar uma coisa para vocês, até algumas denominações que se dizem cristãs, tá? Tem essa prática aí. Tá? Eles não deixam o cara sair, eles fazem uma pressão, mas depois a gente vai comentar mais sobre isso mais na frente. Mas vamos lá. Exemplos, catolicismo romano. O conceito de igreja deles é diferente dos protestantes. Para eles, igreja é aquela que está em Roma. É a instituição, né? E todas as outras igrejas católicas estão a ela ligadas, né? Enquanto para nós, protestantes, a igreja é um organismo vivo, formada por pessoas. Para eles é estrutura. Por isso dizem que não há salvação fora da igreja católica, né? Então, o catolicismo, isso aí é algo, creio que é conhecido de todos, né? Eles acreditam que quem está fora da igreja católica não está salvo. Por isso, eles não vão considerar, né, de forma oficial, né? Estou colocando de forma oficial aqui, porque por mais que alguns falem, eu tenho até inclusive amigos que são católicos, vão falar, não, mas eu considero você como irmão, mas a instituição, a igreja realmente não considera, tá? Porque eles acreditam que só há salvação para quem, né, está debaixo da autoridade deles ali. Os testemunhos de Jeová, para eles a salvação não é baseada na graça eterna de Deus. Somente por meio da obediência às doutrinas da Sociedade Torre de Vigia é que alguém pode ser salvo, né? Então você percebe que é um elemento bem sectarizante, que separa mesmo, né? Tipo assim, você só é salvo se você obedece às doutrinas da Sociedade Torre de Vigia, né? Se você... Professor, sim? aqui é Roderico, posso fazer um comentário? Por favor, fica à vontade. Isso inclusive se afirma porque se você também não cumprir os sacramentos da igreja, você não é considerado salvo, né? Exato. Até o casamento na igreja católica concede graça, entendeu? Uhum. Então realmente e infelizmente alguns irmãos crentes que vieram da igreja católica, até conheço pastores, né? Já ouvi falar que fora da igreja dele não tem salvação. Trouxeram, né? Um legado não tão bom para as igrejas evangélicas. Às vezes não trouxeram de forma direta, né, mas indiretamente acabam colocando isso, né? Se você sair daqui, você está fora da bênção. Se você sair daqui... pastores, por exemplo, vão dizer assim, eu não te abençoo se você sair daqui. Né? Você já deve se você casar com a irmã de outra igreja, você está fora da bênção, né? Enfim, complicado. Eu já recebi pessoas assim que vieram conversar comigo, fazer gabinete, que falavam que se sentiam amaldiçoados porque... por causa de uma antiga igreja que eles tinham saído, que o pastor jogou uma maldição sobre eles, os caras acreditavam, né? O Ellison colocou, neopentecostais adoram fazer isso, exatamente. Mas não é só os neopentecostais não, tá? Tem algumas igrejas aí que não são neopentecostais, pentecostais e algumas, às vezes, até históricas, que se afastaram tanto da sã doutrina que às vezes praticam isso aí de uma forma ou de outra, de uma forma às vezes mais velada, mas praticam. Continuando aqui, ó, Mormons. Na visão dos Mormons existem 2 formas de salvação. Uma geral, é o direito de ressurreição para todos os homens, e uma específica, direito de ascender e tornar-se um Deus. Não sei se vocês sabem disso. A doutrina dos Mormons é muita viagem. A salvação não está ligada ao sacrifício de Cristo, mas no esforço pessoal em obedecer ao Evangelho eterno pregado somente por eles. Eu falei que é muita viagem porque essa coisa de você ascender e tornar-se um Deus... eles creem que quem faz determinadas coisas, determinadas obras lá, consegue isso, ascender e tornar-se um Deus, ele vai tipo ser o gerente de um planeta, ele vai ter um planeta que vai ser liderado por ele. São vários deuses de vários planetas. É meio louco,
é meio viajante, né? Eu não sei o que o cara fumou para gerar essas doutrinas aí, né? Mas quem não conhecia, as pesquisas aí que vocês vão ver que é bem louco a parada. Tá, continuando aqui. Por que esses ensinos são uma grande heresia? Né? Mais uma vez, vamos recorrer à Bíblia. Em primeiro lugar, que a salvação é individual. Marcos 16:16 vai dizer que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, é quem crê. Né? Então, a salvação ela não é para um grupo específico, ela é para quem crê. Né? Na sua família, por exemplo, todo mundo tem que crer. Tem até aquela frase que geralmente o pessoal fala, né? Filho de crente não é crentinho, né? Fala, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ou seja, não é o fato de eu ter nascido num lar cristão que vai garantir que eu seja salvo. Né? Marcos 16:16 fala, quem crê e for batizado será salvo. Então a salvação é individual. Né? Segundo, deve haver arrependimento. Atos 3:19 vai dizer, arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. O arrependimento é uma doutrina, é um ensino, né, que faz parte do corpo de ensinos do cristianismo. Né? Então tem que haver o arrependimento. 3. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6 vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é por Ele. Né? E por último aí, a salvação vem de Deus. 1 Coríntios 1:28-31, Paulo vai dizer o seguinte, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Né? Então esse texto de Paulo é muito claro, a salvação vem diretamente, né, de Deus. Né? Então é importante a gente frisar isso aí também. Outra forma, né, de eles inserirem suas heresias é através da multiplicação. Ó. Afirmam que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Dessa forma multiplicam a possibilidade de salvação, né, que passa a ser atrelado a uma série de práticas litúrgicas e doutrinárias. Novamente vamos citar aqui o catolicismo romano. Né? O catolicismo romano tem muita coisa no seu corpo de ensinos e doutrinas que se encaixam em vários momentos aí. O Papa é representante, né, é o representante de Deus na Terra, é o Vicarius Filii Dei, em latim, né, quer dizer vigário do Filho de Deus, ou substituto, vigário é o substituto do Filho de Deus. Então o Papa substitui a Cristo aqui na Terra. Então eu creio que no magistério da Igreja e que o sacerdócio dos padres é igual ao sacerdócio do Antigo Testamento. Então eles fazem essa ligação aí. Né? A justificação para eles não é um ato. Né? Ou seja, não somos justificados pela morte de Cristo na cruz, porque não é um ato, mas é um processo em que o homem, através das obras, pode contribuir. Dessa forma, além das obras, para que a salvação aconteça, a pessoa deve participar dos sacramentos, tem até a ver com o que o irmão Rodrigo comentou aí, ó. Participar dos sacramentos da igreja, como confissão, missa, extrema-unção e por aí vai. A justiça conquistada por Cristo deve ser apoiada pela justiça do pecador. Então, é uma espécie de sinergismo, né? Ou seja, Deus faz um pouquinho, o homem faz um pouquinho, né? Não é Deus que opera a salvação de forma total, não é uma salvação sinergista como nós cremos, né? Então, tá aí o exemplo. O Adventismo também vai ter um pouco disso, apesar de afirmarem que a salvação está baseada no sacrifício de Cristo na cruz, acreditam que a guarda do sábado é importante para a salvação. Então, eles, ao mesmo tempo que vão falar que a salvação é baseada, né, está ali, tem como base o sacrifício de Cristo na cruz por nós, mas eles vão falar que se você não guardar o sábado, você não é salvo. Aí você fala, pô, mas então o que salva? É Cristo ou o sábado? Ou é os dois? Não, o sábado não salva, é Cristo, mas se você, quem é salvo guarda o sábado. Eles vão fechar a coisa de uma tal forma, né? E é complicado, né? Então a gente não pode adicionar nada, a salvação é unicamente por Cristo. O judaísmo também vai colocar que a salvação é baseada completamente nos rituais e crenças judaicos, assim como na observância da lei. O espiritismo kardecista, seu lema já diz tudo: fora da caridade não há salvação. Ou seja, a salvação é por obras. Outro ponto importante é que para eles não existe uma salvação da alma da condenação eterna. Uma salvação de uma reencarnação excessivamente carregada de más ações para a próxima existência. Ou seja, eles acreditam na reencarnação. Você não é salvo de maneira total. Você é salvo
de não ter a possibilidade de reencarnar e reencarnar novamente e se purificar a cada reencarnação. O Eduardo colocou, Ellen White diz, importa em salvação eterna e guarda do salvo. Pois é. Então, eles colocam aí mais um elemento, né? Cristo não é nosso único e suficiente Salvador, que a palavra fala, né? Na palavra a gente vai achar a resposta para tudo. Cristo é único e suficiente. Único, não tem mais nenhum. Suficiente que eu não preciso de mais nada. Salvação unicamente por Ele. E por que esses ensinos estão errados? Como sempre, a Bíblia irá nos responder. A Bíblia declara que a salvação é pela graça e não por obras. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, está muito claro, não precisa nem explicar. 2. Nós nascemos mortos espiritualmente. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Então, nós já nascemos mortos espiritualmente. E, terceiro e último ali, somos escravos do pecado. Né? A palavra de Jesus lá no Evangelho de João, 8,34. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E falta um último aqui. Ó. Fazemos obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Efésios 2,10 vai dizer, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, nós não fazemos as boas obras para sermos salvos, né? Mas fazemos porque somos salvos. Né? É o que Tiago vai falar também, a fé sem obras é morta. Né? Então, nós fazemos como uma forma natural de demonstrar que somos salvos. Bom, é isso. Então, essas são as 4 operações matemáticas. Isso aí ajuda a identificar, né, as heresias, os ensinos heréticos que muitas seitas vão colocar, né? Muitas heresias, essas seitas vão, de alguma forma, ensinar os seus adeptos. Só que vai ter outras características marcantes que ajudam a gente a identificar também, ó. Existem outras características comuns à maioria das seitas, que podem ser observadas em sua totalidade ou parte delas. Às vezes você não vai encontrar todos esses elementos, são 4 que eu listei ali, às vezes você não vai encontrar os 4 numa mesma seita, mas vai encontrar 1, 2, né? Então, mas é fácil de observar. Por exemplo, o governo centralizador. Tem até a ver com o que a gente estava falando no começo, né? O governo é totalmente centralizado nas doutrinas, ensinos e parâmetros da própria organização ou igreja. Né? Então, aquela igreja, aquele grupo, aquela seita é que ensina, é que tem um ensino correto, é que ensina a verdade, eles vão colocar dessa maneira. Se você mudar para outra igreja, para outro local, você tem que procurar uma seita igual, uma denominação igual para poder, senão você está fora da bênção, né? É assim que eles vão colocar. Então, é um governo totalmente centralizado naquilo que eles ensinam. Vai ter também a característica da divinização do líder. Aqui, tanto o líder se coloca como porta-voz de Deus, mesmo que de forma velada, tá? Alguns não vão colocar isso de forma declarada, mas vão se colocar de forma velada. Né? Como os adeptos os veem assim, ao ponto de não discordarem com receio de estarem indo contra o próprio Deus. Então, é um ciclo, né? Um alimenta o outro. Você vai ver líderes que vão se colocar de maneira velada ou não, como um próprio Deus, ou alguém enviado, um profeta, alguma coisa assim, que fala, que é a voz de Deus, que traz uma nova revelação, que traz enfim, né? Como as pessoas, os seus adeptos vão até ter medo de discordar, de falar. Às vezes vão ficar até meio assim com alguma coisa que o líder fala, mas vão ficar com medo, com receio de falar, porque o cara é líder. Né? Então é uma certa divinização do líder. Então é algo muito comum de se observar também. Você vai encontrar também doutrinas exclusivas. Né? Suas doutrinas e ensinos são exclusivos e diferentes de qualquer outro grupo ou sistema religioso e baseados na criatividade do líder ou em uma pseudo-revelação. Isso aqui é muito comum de acontecer. Doutrinas, às vezes, que são exclusivas só daquela denominação ou só daquele grupo. E algumas são ridículas, né? Eu moro aqui no Espírito Santo, não sei se os irmãos aí todos ficaram sabendo, alguns anos atrás, de um pastor, né, entre aspas, que colocou uma doutrina lá na igreja dele, se passou até no jornal, e que era para
todas as irmãs casadas terem relação sexual com ele. Não sei se os irmãos chegaram a ver isso, passou no jornal. Tem inclusive a entrevista com o jornal daqui, né, com esse pastor, onde o repórter mostra que ele não sabia nem ler, ele não sabia nem interpretar um texto direito. Então ele pegou o texto de Oséias, né, vai e adultera, leu, fez uma interpretação totalmente meia boca ali, e o pior de tudo é que muitos irmãos, por acreditar que ele era um líder, por essa questão da divinização, e de que Deus falava com ele, ou falava através dele, que ele era a boca de Deus, entregaram, né, as suas esposas para dormir com ele. Isso foi um escândalo aqui na época. Logo depois esse pastor teve que mudar de onde ele morava. Eu lembro até que o repórter deixou ele sem graça, porque ele falava adultera, ele falou, não, mas aqui tá escrito adúltera. Exatamente. Daí esse cara ficou sem graça e o repórter, mas tá adúltera, não adultera. Exatamente. O cara não sabia nem interpretar o texto. Não é nem leitura e interpretação de texto, né? O cara vacilou, né? O Isaías colocou aqui, sobre a divinização do líder, usam muito aquela falácia, não toqueis no ungido do Senhor. Bem lembrado, Isaías. Essa é clássica, né? Não toquei, você não pode falar mal, não pode criticar, não pode acusar o líder. Enfim, essa é clássica. Exatamente por essa questão da divinização do líder. E as doutrinas exclusivas também, né? E essa coisa da pseudo-revelação também é muito comum. Deus falou comigo, Deus em sonho me revelou isso, Deus em sonho, ou sei lá, numa visão, né? Enfim, sempre vão se colocar como profeta, né? Vão trazer algo novo ali. O último ali, característica marcante, tem uma missão ou habilidade específica. Isso também é muito comum, inclusive dessas igrejas novas aí, essas igrejas worshipeiras aí, só Jesus na causa. Estão sempre reivindicando a responsabilidade de uma missão, habilidade ou avivamento para esse tempo de geração. Os irmãos já devem ter, com certeza, ouvido alguns falarem dessa forma. Não, Deus nos separou para esse tempo. Nós somos profetas dessa geração. Deus nos deu uma visão especial que não deu para ninguém. Vai começar um avivamento aqui do Brasil. Quem já ouviu isso? Vocês já devem ter escutado isso aí com certeza. Então, ou seja, tem uma missão específica que Deus não deu. Ignoram 20 séculos de igreja, ignoram o que foi feito atrás, tipo assim, o que as igrejas históricas, os reformadores, um monte de homem, um monte de mártir, um monte de homem de Deus que foi usado, homens e mulheres de Deus que foram usados aí, né, para fazer com que o evangelho avançasse, né? Não, eles são especiais, eles, né, foram escolhidos por Deus, têm uma missão específica, uma habilidade, enfim, para essa geração, sempre assim. Então é uma característica marcante. Quando você começa a ver alguma dessas características aí, governo centralizador, divinização do líder, doutrina exclusiva, né, tem uma missão ou habilidade específica, meu querido, pode pular fora, né? Pode pular fora porque realmente você está fazendo parte de uma seita. E a pergunta que fica é, por que alguém entra numa seita? Né? É uma pergunta muito comum, eu já ouvi muitas pessoas fazerem, né, essa pergunta, inclusive para mim. E a resposta para essa pergunta pode variar, mas começa exatamente em parte da pergunta, ou seja, uma pessoa entra numa seita exatamente porque não está em sã consciência, porque uma pessoa em sã consciência não entra numa seita dessa. Né? Só uma pessoa que não está em sã consciência. Né? Mas existem outras razões ou motivos que estão ligados a isso. Em primeiro lugar, falta de conhecimento bíblico e doutrinário. Muitas pessoas não têm, a gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, mas não conhecem a palavra, não leem, né? Não conhecem as doutrinas. Eu já falei para os irmãos que eu dou aula num seminário aqui, né? E eu lembro de uma vez que eu estava dando aula lá, e um dos irmãos que já frequenta uma igreja histórica já há muitos anos, comentou que numa determinada aula que ele não entendia por que as pessoas perseguiam tanto o Edir Macedo. Porque um dia cara, eu nunca tinha parado pra ver aquele cara pregando. Um dia eu liguei a televisão, comecei a ver, rapaz, o cara fala bem, bicho. E o cara fala a Bíblia, cara, o cara abriu a Bíblia ali, foi tal e tal, tal, tal. Eu falei, cara, e você não conseguiu perceber nada de errado no que ele falava? Não, achei ele muito, muito bíblico até. Aí quer dizer, o que você vai fazer com um cara desse? Eu peguei e falei, cara, você tá precisando conhecer um pouco mais as doutrinas centrais da fé cristã. Você está precisando conhecer um pouco mais o que é e o que não é cristianismo, porque o Edir Macedo ele é um herege total. Eu não vou nem economizar palavras não, falei com ele. O cara é um herege, o cara é maligno. É muita coisa errada que ele fala, ele distorce demais a palavra de Deus.
Se você não conseguir perceber, isso acontece com muita gente, né? Inclusive é uma das maiores, é a maior denominação neopentecostal do Brasil, né? Tem igreja no mundo inteiro. Você vê que tem muita gente que se enquadra nisso aí, falta de conhecimento bíblico e doutrinário, né? Outra coisa que vai contribuir para uma pessoa entrar numa seita, os efeitos noéticos, né, e volitivos da queda, ou seja, o que é os efeitos noéticos? Os efeitos que afetaram a nossa razão e volitiva vontade da queda. Então as pessoas vão para essas seitas porque por causa da queda, por causa do pecado, o pecado afetou. Nós temos facilidade para acreditar naquilo que não é a verdade. Nós temos uma tendência para acreditar naquilo. Nós gostamos de ouvir mentira, a verdade toda é essa. Quando a gente ouve a palavra verdadeira, pregada com seriedade, aquilo dói, machuca. E se a gente não tem realmente o Espírito Santo em nós, o que vai acontecer? A gente não vai querer aquilo. A gente quer ir para um lugar onde dá uma palavrinha ali que conforta, que massageia o ego, massageia o coração, né? Então isso é um fato que acontece. Outra razão de que alguém entra numa seita, porque satisfaz as necessidades psicológicas de pessoas com personalidade fraca, facilmente manipulável. Tem pessoas que gostam de ser manipuladas, porque já tem uma personalidade fraca, já tem algum tipo de necessidade psicológica, né, e procura um local exatamente assim. Eu já vi pessoas falarem comigo, não, eu gosto daquela igreja lá, porque lá é bem rígido, e se eu for para uma outra lá, aí eu peco, aí eu vou... Você já deve ter ouvido, você está rindo aí? Você já ouviu isso também, já, não já? Eu já ouvi isso já. Eu tive uma vida muito desregrada, se eu for para uma igreja mais tradicional, assim, eu vou pecar, eu vou cair direto. Tem que ser uma coisa mais rígida. A justificativa bíblica é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele acha que, porque ele tem uma vida muito pecado, ele deve ir para um lugar muito rígido e idolatrar tanto o líder quanto o que o líder diz doutrinariamente. Pois é. Aí é pra fome e vontade de comer. E para uma pessoa dessa, a gente percebe que a santidade, por exemplo, não é operado pelo Espírito Santo, né? Não é ele que opera. É ele que opera, é ele que... Pode falar, Isaías. Fica mais fácil você jogar a responsabilidade em cima de outra pessoa, né? É muito mais fácil quando sua santificação, sua responsabilidade está com outra pessoa. Não, quem cuida do que eu posso fazer ou não é meu pastor, é meu líder. O cara não tem trabalho de ler a palavra, de jejuar, de orar, de buscar um relacionamento com o Senhor, porque os outros já fazem isso com ele. Então a pessoa só fica aí lá, reunião de domingo, reunião semanal, recebe a palavra e já está abençoada para a semana toda. Muito bem colocado, Isaías, muito bem colocado, é isso aí mesmo, acontece muito, né? É cômodo, né? Cômodo pro cara. E se der alguma coisa errada, a culpa do pastor, a culpa é do líder que ensinou errado. E por último ali, dentro desse ponto ainda, né, desse tópico, muitas seitas são atraentes para determinado grupo de pessoas pela falsa imagem de rigidez moral e demonstração de pureza, né? Para algumas pessoas isso conta, né? A vestimenta, o tipo de roupa que a pessoa usa, aquela falsa imagem de moralidade, de pureza, de santidade. Para muitas pessoas, o que vai contar é isso. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele é pastor, só que ele não é pastor em tempo integral, ele tem um trabalho secular, né? E ele estava falando das dificuldades que ele enfrenta no trabalho dele, né? Aí ele falou assim, cara, hoje eu discuti com o meu patrão, briguei feio com o meu patrão. Por quê? Meu patrão que se diz crente, fazendo um monte de maracutaia aqui por trás para poder vender, né? Trabalha com vendas, né? Para poder fechar umas vendas. E eu bati o pé e falei, rapaz, você tá errado, você é crente, cara, você fala que é, né? Então, isso acontece muito. Lembro de uma outra história que um outro pastor amigo meu me contou, que o cara, eu não lembro a história direito, mas se envolveu num acidente de trânsito e o cara estava errado. E o cara chegou e falou assim, seguinte, quando chegar o cara do seguro, você fala que foi assim, 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 porque aí o seguro cobra, cobre para mim, cobra para você. Só que era uma mentira, não era verdade. Aí esse amigo meu, pastor, falou assim, não amigo, eu não vou falar isso não, porque eu sou crente, eu sou cristão, não posso mentir não. Aí ele, você é cristão? Passa eu sou irmão, então a gente é irmão, eu sou crente também. Mas é só uma mentirinha besta, é só. A gente vê muito isso. Aí tem gente que o que importa não importa os atos, não importa se o cara conta mentirinha aqui, se o cara é um adúltero ali, mas se tem uma imagem de rigidez moral, demonstração de pureza, meu amigo, o cara fala bem, tal, muitas pessoas vão para um lugar desse por causa disso, né?
Ponto 4 ali, ó. Por que alguém permanece, né? Porque às vezes você até pensa assim, tá, o cara entrou por essas razões aí, beleza. Mas, pô, chega lá e vê que o negócio não é de Deus. Por que permanece? Então, outra pergunta comum é por que razão uma pessoa permanece numa seita, e da mesma forma que na pergunta anterior, as razões podem variar. Vejamos algumas. Em primeiro lugar, por dependência. Por necessidades psicológicas, intelectuais, espirituais. Muitas pessoas têm a necessidade de serem dependentes de algo ou de alguém que dite as regras. Tem até a ver com o que o Isaías comentou anteriormente, né? Tem gente que, até a criação da pessoa, ela precisa de alguém que fale, que dite, que você vai fazer assim, você vai fazer assado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, é uma necessidade psicológica e intelectual de que alguém direcione a sua vida. Tem gente que é assim, às vezes por uma questão de criação. Então, cria ali uma dependência daquele líder. Você vai ver, inclusive, muito dessas seitas, igrejas, né, que na minha opinião são seitas, até por causa desse ponto aí, chamar o pastor de pai. Já viram isso? Chamar o pastor de pai por conta dessa dependência, né? Porque às vezes vê no pastor uma figura paterna, né? Às vezes aquilo que o pai não fez, o pastor faz, então acaba fazendo uma transferência, né, disso aí para o pastor. Outra coisa, por isolamento, né? Como o contato com pessoas de fora do grupo é reduzido, muitos têm medo de ficarem isolados e sem amigos caso abandone a seita. Então acontece muito, às vezes a pessoa tem poucos amigos, tem uma dificuldade de se enturmar, e lá naquela seita ela já tem um grupo de amizade ali, pessoas, né? Então, se eu sair daqui, como é que eu vou ficar, né? Não vou ter contato com essas pessoas, vou ficar sem amigo. Então, às vezes, por medo do isolamento ali, de ficar isolado. Por reconstrução cognitiva, a famosa lavagem cerebral. E isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa passa ali nos eventos, nos cultos, né? Nos encontros, é uma verdadeira lavagem cerebral para você tirar, né, determinados pensamentos. Uma vez no meu grupo eu tinha alguns anos atrás um grupo de estudo, né, que tinha um rapaz que veio de uma dessas seitas. Rapaz, o cara repetia um monte de coisa, por mais que você falasse, não é assim, cara, a palavra de Deus não fala isso. Volta e meia ele vinha com uma crença mística, alguma coisa que não tinha base na palavra de Deus, aí eu tinha que corrigir. Às vezes tinha coisa que eu falava a mesma coisa mais de uma vez, várias vezes o cara volta e meia ele vinha com aquilo. Aí ele, é mesmo, você já falou sobre isso? É mesmo, porque estava ali incrustado ali na mente dele, na memória dele. Outra coisa, por substituição, muitas pessoas têm problemas de relacionamento familiar e os membros e líderes da seita acabam ocupando o lugar de pai, mãe e irmão. Eu até comentei um pouquinho isso na questão do isolamento, né? Tá ligado um pouco. Vai encontrar, às vezes, na seita algo que não tem em casa. Às vezes não tem um bom relacionamento em casa com o pai e com a mãe, vai ter na igreja, com alguém acaba ficando. Por se sentir obrigado. Então o membro se sente obrigado a ficar por questões financeiras ou por exercer um cargo de liderança e achar que precisa. Isso aqui eu já vi muito acontecer, tá? Muito. O cara às vezes tem uma ajuda da igreja, trabalha para a igreja, é um zelador, alguma coisa assim, secretário, faz alguma coisa, ou até mesmo um pastor que está lá, eu sair daqui e vou fazer o quê? Né? Então se sente obrigado pela questão financeira. Pode falar, Alisson, você pediu. Quando você falou da questão da transferência, tanto a gente deve ficar atento, como os líderes das igrejas também, porque essa transferência, além de ser, se for no caso de pai, menos mal, porque tem como você contornar, né? Estou falando de líderes sérios, tá? Mas existe a transferência externa, no caso aí, como você está tratando, no lado sexual. E isso é complicado. Quem é líder de jovens, líder de adolescentes, até do próprio grupo de homens, a gente deve ter cuidado, porque existem homossexuais dentro da igreja. Sim. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Isso acontece na seita claramente e é induzido pelo líder. Uhum. O líder arroga para si esse papel. Sim. Mas a gente, enquanto servos de Deus, onde a gente estiver, deve ter muito cuidado com isso. Com certeza. E ainda falando nessa questão da dependência, existe a dependência e a codependência, né? Às vezes, não só a pessoa que cria uma dependência com o líder, mas o líder cria uma codependência. O líder tem aquela coisa de querer mandar, de querer... Então, aquela pessoa, ela aceita ser o capacho dela, então ele alimenta aquilo ali. Aí vira um ciclo vicioso. É algo importante também. Eu aprendi com o meu pastor atual, ele é aluno da FATEC também, sobre a questão do elogio.
ter muito cuidado com o elogio, não gostar de elogio. Se for elogiado, não responda. No sentido de que você agradece, mas não dá margem. Porque também se você se cala, você se torna mal educado, mas você no sentido de que você agradece e muda de assunto. Porque é um perigo para nós, que a gente sabe o quanto nós somos carnais, né? Então é um grande perigo. E para pegar uma característica dessa de seita aí, é um tapa mesmo. Com certeza. Outra questão também é o medo de desobedecer. Não sai porque tem medo. Em muitas seitas é ensinado que sair é trair, não só o grupo e os irmãos, mas principalmente a Deus. Então, se você sai, a gente comentou um pouquinho, né? Tem a ver com o que a gente comentou lá na frente, lá atrás, desculpa. Você está traindo, você está indo contra a vontade de Deus, né? A gente não abençoa, né? Eu já ouvi isso de pastor, tá? Eu já ouvi isso de pastor, falar pra mim assim. Chegar e falar que não abençoava o meu namoro com a minha esposa, que não via Deus naquilo. E falou que se eu continuasse a namorar com ela, eu não ia durar nada, não ia durar nem um ano. E eu tenho, só pra vocês terem uma ideia, minha filha mais velha tem 22 anos, assim, eu tenho 25 anos de casado. A gente casou, isso mesmo. E esse pastor falou isso, ele falou que a gente não abençoava o nosso namoro, e quando, por conta disso, ele começou a botar uma pressão, né? E por conta disso eu tive que sair da igreja, a gente teve que procurar uma outra igreja. Mesmo assim eu procurei ele para conversar, né? Agir da maneira correta. Ele falou comigo que não abençoava a minha saída. Então, acontece muito. Por ameaça, muitos recebem a ameaça de que se houver abandono, haverá retaliações, prejuízo de alguma forma. Acontece também. Eu já vi casos assim de, você é da região aqui, eu conheço todos os pastores aqui, eu conheço todas as igrejas aqui, se você sair, eu vou falar para os pastores quem é você, vou falar o que você já fez. Eu já vi, tô falando que eu já vi. Eu já vi pastor ligar, tá? Tô falando que eu já vi história, conheço a história perto de mim. Pastor ligar para outro pastor porque tá sabendo que o cara, não recebe fulano aí não, porque fulano aqui fez isso, fez aquilo, não sei o quê. E ele não saiu na bênção. Eu não liberei ele para sair. Eu já vi isso, já aconteceu. E para concluir então, como podemos perceber... Professor? Fala, Eduardo. Mas antes da conclusão, sim. Eu vejo ainda mais um motivo, tanto para a pessoa que ingressa, quanto a permanência dela na seita. E eu vejo que a maioria dos casos é filhos. Entendeu? Os filhos permanecem naquela seita que já o pai e a mãe já faz parte há muito tempo, família, né? Tio, avô, e vai e continua. Bem né? lembrado. Vai filho para filho. A religião ou a denominação da família, né? Tem aquela coisa de... Exatamente. Acontece, né? Vou até adicionar depois aí, bem colocado. Bem. O Elson colocou aqui, que pastoreio o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores, perfeito esse texto, dos que foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. 1 Pedro 5, 2, 3. Essa passagem é forte. É exatamente isso. E para concluir, depois eu vou abrir para quem quiser comentar e perguntar, tá? Como podemos perceber, esse assunto é bem extenso, mas ao mesmo tempo importante, pois uma seita ou heresia pode não só influenciar em nossa vida espiritual, como comprometer completamente nossa salvação. Aí você pode falar assim, mas como assim comprometer? Exatamente, ó. Quando escreveu a Timóteo, Paulo alertou sobre isso, usando como exemplos Himeneu e Fileto, afirmando que eles desviaram da verdade. Quer ver? 2 Timóteo 2, 17 e 19 vai dizer o seguinte: o ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Enfim, Paulo deixa claro que Himeneu e Fileto, eles estavam na verdade, mas se desviaram da verdade. Então é sério essa coisa de ser heresia, a gente tem que dar atenção a isso. Então por isso é importante sempre sermos como os crentes de Bereia e examinar tudo o que ouvimos, se está de acordo com a palavra, né, ou não. Atos 17, 11 e 12 vai falar isso. Quero finalizar com esse texto. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem
com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então, temos que ser como os bereanos. Temos que consultar, ouvir uma palavra, ouvir um estudo, ouvir uma pregação, confronta com a palavra. Veja se é aquilo ali mesmo, se está certo, se não está. Né? Tem que conferir. Né? Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, por isso que é importante a gente ter intimidade com as Escrituras. E isso só vem com o dia a dia. Não vem com pegar a Bíblia uma vez na semana, não pegar a Bíblia no domingo, vem com o estudo frequente. Aí quando você ouve algo errado, opa, não é bem assim. Né? Já fica mais fácil para você identificar. Bom, queridos, é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou comentário para fazer. Se tiver, pode ficar à vontade. Hoje a gente termina essa parte aqui de seitas e heresias, né? Na semana que vem a gente vai entrar em teologias antropocêntricas, né? Aí, dentro disso a gente vai falar sobre teologia da prosperidade, vamos falar sobre a teologia do coaching, né? Bem legal, tem material bem legal lá pra gente tratar. Mas essa parte de seitas e heresias, sei que a gente poderia falar muito mais coisas aqui, né? Mas o nosso tempo não permite, né? Mas dá para aprofundar, é um assunto bem legal para estudar, inclusive. É isso. Alguém tem alguma pergunta aí, comentário? Reverendo Ricardo? Sim. Fala, Laerte. Nessa onda do movimento dos desigrejados, sim, a gente consegue encaixar eles em algum ponto do que foi estudado até agora? Hoje você tem não só os desigrejados, né? Você tem os poli-igrejados, né? Que é aqueles que perceberam que, de uma certa maneira, eles gostam de estar na igreja, gostam de estar ali frequentando algum lugar, mas por ter tido alguma decepção, porque muitos dos desigrejados tiveram alguma decepção com o líder, com alguém, aconteceu alguma coisa e não querem ter um compromisso mais com a igreja, né? A maioria aconteceu alguma coisa. Aí eles falam assim, bom, eu não posso ficar totalmente sem ir na igreja, o que eu vou fazer? Eu não vou em uma só, eu vou ficar indo em várias. Cada domingo eu vou em uma. Então eles não assumem compromisso com nenhuma igreja, né? E eles fazem parte da multidão, geralmente escolhem igrejas grandes para não serem reconhecidos. Eu lembro até que certa vez eu encontrei com um amigo, a gente frequentou a mesma igreja, tocávamos no louvor junto, e eu perguntei para ele assim, e aí cara, como é que você está? Há muitos anos que eu não encontrava com ele, você está frequentando, está indo em alguma igreja e tal? Ele falou assim, cara, eu estou indo numa igreja X, não vou falar o nome para não ser antiético, mas é uma igreja aqui do meu estado que entra nessas classificações aí de seita, né? Mas é tida como uma igreja evangélica aqui, né? Eu tenho muitas críticas a essa igreja, mas não vou falar o nome não. Aí eu falei assim, lá é bom demais, cara. Eu falei, mas bom demais por quê? Porque é uma igreja séria, eu já sabia que não era, né? É uma igreja séria e tal. Aí ele falou assim, não, cara, lá é bom, sabe por quê? O dia que eu tô com vontade de tocar, é só chegar mais cedo, eu levo o teclado, ele tocava teclado, eu levo o teclado no carro e eu chegava lá, alguém me botava pra tocar. Eu chegar lá, eu fico uns 10 domingos sem ir. Não tem problema, ninguém me liga, ninguém me telefona, ninguém pergunta o que aconteceu. Se eu aparecer lá no outro domingo de novo, depois de 10 domingos sem ir, eles me botam pra tocar de novo. Se eu não quiser tocar também, eu vou, espero o culto começar, porque é muita gente, a igreja é bem grande, né? Tem mais de 1000 membros. Aí eu chego, fico lá atrás, ninguém me incomoda, eu vou lá, ouço a palavra, quando acaba o culto eu já racho fora, ninguém sabe que eu fui lá, que eu estive lá. É a melhor coisa que eu fiz, cara, não tenho compromisso, não tem nem meu pé, enchendo o saco, foi o que o cara falou pra mim, né? Então eu considero esse grupo aí como os multi-igrejados ou poli-igrejados. Essas pessoas, vou falar uma verdade para vocês, não sei se todos vão concordar comigo, mas para mim não são convertidas, né? Porque Hebreus vai falar sobre isso, né? Quem é igreja participa da igreja, quem é igreja sofre com a igreja, frequenta, ajuda, trabalha, se envolve. Não tem como você ser igreja, né, sem fazer essas coisas, né? Então, o cara que não entendeu isso, ele teve uma experiência lá, gostou, porque assim, vamos combinar, você frequentar uma igreja, tirando o aspecto espiritual, é legal, fora o aspecto espiritual que é o principal, né? É legal porque é um grupo, você tem atividades, você tem amizades, você troca ideias, troca as figurinhas. Algumas igrejas têm atividades paralelas, né? Jogam bola junto, fazem passeio. Então, é legal, você está num grupo ali, amizade. Então, às vezes o cara tá ali porque ele quer isso.
como se fosse um clube, entendeu? Mas na minha opinião eu não considero nem como uma seita, eu não considero nem como cristão. Essa coisa do cara, eu não preciso ir na igreja para ser cristão, eu posso da minha casa. Inclusive essa pandemia tem gerado muito isso, né? Muitas pessoas, né? Muitos estados, não sei como é que tá nos estados de vocês aqui, alguns estados aí novamente voltou com a questão de não fazer os cultos presenciais, né? Então, nossa, muita gente está amando isso aí. Muita gente, eu já vi gente falar assim, depois que voltar os cultos presenciais, que realmente controlar o vírus aí, tudo voltar ao normal, eu vou continuar assistindo o culto da internet. Eu vou continuar não indo na igreja. Sabe? Pastor, uma irmã veio falar para mim, pastor, eu estou orando para o culto não voltar, porque eu estou gostando de assistir o culto em casa. Eu preguei lá na minha igreja há pouco tempo atrás um sermão sobre isso, em cima de Hebreus, falando sobre isso. E gente, vamos falar assim, a atividade online, ela cumpre o papel dela dentro dessa necessidade que a gente está agora. Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa nunca. Não é a mesma coisa nunca. Não é. Você já deve ter percebido, por exemplo, não vou me estender muito, mas, por exemplo, quem já assistiu o culto online, de repente se a sua igreja fez ou está fazendo, como que é difícil você focar a atenção, cara. Se você estiver vendo no computador, sua tendência é abrir uma outra aba aqui, olhar o que está acontecendo, vou olhar, aproveitar quando o pastor está pregando aqui, vou olhar meu e-mail e vai embora. Eu já vi irmão, tô falando da minha igreja, tá? Eu vi irmão, tá lavando a louça, bota o celular ali, tá vendo o culto. Tá cultuando? Tá não, gente. Tá cultuando não. Mas esse tipo de coisa você pode falar, esse tipo de coisa acontece na igreja também. Sim, tem gente que vai pra igreja e não tá nem ali, né? Tá com a cabeça lá em outro lugar. Mas é mais difícil, porque queira ou não queira, há todo um preparo psicológico para você cultuar Deus quando você vai para o culto presencial. Então é mais difícil de você perder o foco. Tem vários outros elementos. Nessa pregação que eu fiz, eu falo sobre isso. Mas é algo que a gente tem que olhar. Mas, finalizando aqui a resposta do irmão Laerte, é isso, irmão. Eu vejo que a pessoa que é desigrejada, ou multi-igrejada, poli-igrejada, ela não entendeu o cristianismo, ela não entendeu o evangelho, ela não é convertida, ela precisa passar por uma conversão genuína. Porque o crente de verdade, o cristão de verdade, ele quer se envolver, ele quer ajudar, né? Ele quer cumprir o ID, ele quer trabalhar em prol do reino. Né? Tem uma coisa, reverendo, que um pastor amigo meu fala, que ele fala assim, é impossível a gente se relacionar com o pai sem ter relação com a família. Não tem como eu entrar na família de Deus, servi-lo e não servir meus irmãos. É impossível isso. Se eu faço isso, significa que eu não conheço. Perfeito. E essa é a razão de Jesus ter orado, né, lá em João, né, para que nós sejamos um, para que os outros vejam. Né? Então, não tem como eu ser um sozinho, eu ser um fora do corpo. A minha esposa fala, ela brinca, ela fala direto o seguinte: quem está fora do corpo é prótese. Prótese não sente a dor do corpo, prótese não sente a alegria do corpo. Prótese é prótese, ela até está ali, ajuda, mas ela é prótese. Se você der uma facada nela, a prótese não sente, tá entendendo? Se você der uma facada no corpo, a prótese não vai chorar, não vai sentir dor, porque é prótese. E, enfim, na minha opinião, esse tipo de pessoa que tem essa mentalidade é prótese, mas não é do corpo, não faz parte do corpo. Pode estar até ali, mas se não está envolvido, sentindo a dor do corpo, ajudando, contribuindo, né, é prótese. E é isso, mais algum comentário, pergunta? Se não tiver, nós vamos partir para os finalmente aí. Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa aula, por esse momento, né? É sempre bom aprender mais do Senhor. Pai, quero te agradecer por esse dia, te agradecer por cada vida, Senhor Deus, que esteve aqui assistindo, esteve aqui não, né? Mas assistiu da sua casa ou do seu trabalho, de algum local. E aqueles que vão assistir a gravação depois também. Peço que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado com cada um de nós, e obrigado por essa oportunidade de estudar sobre esse tema tão importante, que esse conteúdo possa ser usado para abençoar, Senhor Deus, não só as nossas vidas, mas as vidas de outras pessoas. Que o Senhor use cada um daqueles que está tendo contato com esse ensino, Pai, para instruir, para ajudar, né, para evangelizar, discipular pessoas que muitas das vezes estão sendo enganadas por aí. Abençoa, Senhor Deus, o nosso restante de noite, nos dá uma noite de sono tranquila, abençoada, e o restante de semana aí também abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos aí.
Amém, pastor. Um abraço, hein? Tamo junto. Valeu, gente. Boa noite. Na paz. Valeu. Valeu, gente. Boa noite.